Olá, vamos mergulhar hoje na participação do Fluminense no Mundial de Clubes. A gente tem aqui impressões do técnico Renato Gaúcho, né? A visão do torcedor, o Vilela viajante tricolor, e também aquelas notícias mais recentes sobre jogadores lá do canal do Lessa. A ideia é entender melhor a campanha, como ficou o clima depois da semifinal e o que esperar do futuro do time, sabe? Principalmente do elenco. Então, começando pela campanha. O Renato Gaúcho, ele bateu muito na tecla do orgulho. Falou em campanha maravilhosa, que o time saiu de cabeça erguida, mesmo perdendo para o Chelsea. Ele admitiu que o jogo foi difícil, sim, falou da pressão muito forte dos ingleses, erros de passe ali cruciais e a velocidade deles que, nossa, complicou bastante. E um ponto interessante, né? Ele citou o João Pedro, cria de Xerém, marcando os gols, mas respeitou a decisão do garoto de não comemorar. Falou também do Krenot, que para ele aconteceu, mas assim, sem ficar usando de desculpa, sabe? Pois é, e é interessante ver como essa fala do Renato, do orgulho, ela conversa muito com o que o torcedor Vilela sentiu. Ele também fala de um orgulho gigante, destaca as vitórias contra a Inter de Milão e o Al Hilal, Lalau, como parece que ele mencionou, né? O Vilela reconhece que o Chelsea foi superior, sim, disse que o Flu foi completamente dominado na semifinal, mas, assim como o Renato, ele meio que deixa de lado as desculpas, tipo, faltou jogador, o pênalti. O foco dos dois parece ser esse orgulho pelo que o time mostrou, pelo potencial, uma coisa meio de superação, né? Exato. Não foi só o placar final, foi a caminhada. E o Renato ligou isso a um ponto crucial, a diferença de grana. Ele usou o próprio João Pedro de exemplo. Lembrou que o Chelsea pagou, sei lá, mais de 400 milhões por ele. Isso mostra bem a realidade dos clubes aqui, né? Forma o talento em Xerém para, muitas vezes, ter que vender para fechar as contas. Ele até deu uma cutucada falando que espera que essa campanha traga mais respeito para os técnicos brasileiros lá fora. Só que todo esse potencial, claro, chama atenção. E aí a gente entra no futuro, nas transferências. O canal do Lessa trouxe uma bomba, né? João Arias está despertando muito interesse, principalmente do Wolverhampton, da Inglaterra. A situação do Arias é, assim, bem delicada e merece atenção. Pelo que a fonte diz, o Wolves entrou em contato antes da semifinal com a Inter. Quer dizer, o interesse não é de agora. Parece que uma proposta oficial é só questão de tempo. E a gente sabe, né? O Arias sempre falou desse sonho de jogar na Europa, na Premier League. Ele tem contrato até 2028. Já teve sondagem do Zenit, do Girona. Mas o que chama atenção mesmo é essa história de que ele estaria disposto a ganhar menos para ir para a Inglaterra. Ganhar menos para ir para a Premier League, poxa, isso mostra o tamanho do desejo, né? Talvez explique um pouco aquela emoção dele depois da eliminação. Parecia mais do que só a derrota. Pode ser um fator, sim. Uma despedida mexe, né? E a saída dele, se acontecer, seria um golpe duríssimo, como disse a fonte. Encontrar outro jogador no nível dele, com a importância tática que ele tem para o Fluminense, nossa, é um desafio enorme hoje em dia. E não é só ele que pode sair, né? Verdade. Tem a questão do Kevin Sierna também. Parece que o empresário dele está buscando outras opções, talvez um empréstimo. Aparentemente sentiu que ele não teve muita chance de mostrar serviço lá no Mundial. É mais uma peça que pode se mexer aí. Exato. E enquanto a gente fala de quem pode sair, o mercado esquenta para quem pode chegar. Essa notícia do Firmino negociando com o Botafogo levanta aquela pergunta, né? Com o dinheiro do Mundial entrando, será que o Fluminense não deveria, sei lá, pelo menos dar uma sondada no Firmino, já que busca um atacante? Claro, a gente sabe que o custo deve ser altíssimo, mas fica aquela coisa, né? A ambição versus realidade financeira. Essa tensão é constante. E o próprio Renato trouxe isso de volta na coletiva, falando do retorno para nossa realidade. Ele foi claro. Agora o foco é total no Brasileirão Copa do Brasil Sul-Americana. E a expectativa, a cobrança, claro que aumenta depois de uma campanha dessas no Mundial. Ele até falou da necessidade de um trabalho psicológico com o grupo, porque a responsabilidade aumentou. E essa sensação de mais responsabilidade, mas também de mais potencial, bate com a visão do torcedor Vilela. Ele acredita que o time mostrou que pode competir lá em cima e que essa experiência toda fortalece o grupo para as disputas aqui. A frase dele é que o grupo volta mais forte, com confiança maior. Vamos ver como o time lida com isso tudo, né? Pressão, possíveis saídas. Então, resumindo o que a gente viu nas fontes, o Fluminense está nesse momento de balanço. Fica o orgulho, a superação do Mundial, sem dúvida, mas também a dureza do mercado global.
E o desafio de virar a chave de volta para as competições daqui, talvez sem peças importantes como Arias. E isso deixa a gente pensando, né? As fontes mostram bem essa dinâmica. Como é difícil para um clube brasileiro de sucesso desenvolver talento, como o Fluminense faz em Xerém, e conseguir manter esse talento aqui. A diferença financeira para a Europa é cada vez maior. Além de vender jogador, que outras estratégias, talvez mais criativas, os clubes como o Flu podem precisar para conseguir manter projetos vitoriosos a longo prazo nesse cenário? Fica a pergunta.